Beleza, estamos mais uma vez aqui reunidos para resolver um problema que foi enviado lá no Google Forms. Dessa vez é um problema que pode ser considerado um pouco acima da média porque ele foi extraído de um simulado em estilo ITA. Então, para aqueles que estão almejando passar no vestibular do ITA, essa é uma questão muito apropriada, porque o responsável por ela a fez pensando nesse tipo de preparação. Então, como você pode ver, é uma questão autoexplicativa aqui, né? Basicamente, ele te dá um f de x, que a princípio não está numa forma muito fatorada, e ele pede o valor dessa expressão aí 8 vezes f dessas duas coisas, né? A primeira coisa que você nota é, bom, eu não vou conseguir resolver esse problema no tempo de 4 minutos se eu não fatorar essa equação, essa lei de formação da f, né? Então, vamos lá, o item A, digamos assim, seria justamente encontrar uma fatoração para f. Então, não é uma simplificação muito difícil a princípio, tá? Eu vou ter que fazer alguns lembretes aqui, né? O que é isso aqui? 1 mais 2 cosseno de 2x. Bom, você se lembra que o cosseno de 2x ele pode ser escrito como isso aqui. E, aliás, aqui era um menos, né? E, portanto, se eu passar esse menos 1 para o outro lado da equação, ele acaba ficando mais 1. E, portanto, 1 mais cosseno de 2x nada mais, nada menos é que 2 cosseno ao quadrado de x. Beleza, então, num primeiro momento, 1 e cosseno de 2x está feito. Eu vou colocar ali, né? 2 cosseno ao quadrado de x. Só que o menos seno de 2x, você pode transformá-lo para 2 vezes seno de x cosseno de x. E, bom, embaixo você vai ficar com esse 2 cosseno de 2x. Por enquanto eu não vou simplificar, fazer nada ali no denominador. Outra coisa que você percebe é que o 2 ele vai cancelar, e você pode colocar inclusive o cosseno de x em evidência, né? Então é isso que eu vou fazer, eu vou simplificar em cima e embaixo por 2, cancelar o 2 e colocar o cosseno de x em evidência. E você já começa a notar uma coisa interessante, né? Uma outra forma de escrever cosseno de 2x é fazendo isso aqui, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só que pela diferença de quadrados, você também pode escrever o cosseno de 2x como isso aqui, né? Cosseno de x menos seno de x, que multiplica cosseno de x mais seno de x. E pronto, né? Você fica muito mais tranquilizado, porque agora você vê que de fato isso aqui tinha uma simplificação. Aí você corta ali o cosseno de x menos seno de x, em cima e embaixo, e finalmente, vou escrever um pouco mais para baixo, você acaba ficando que o f de x vai ser cosseno de x e a soma, né, cosseno de x mais seno de x. Eu vou dividir em cima e embaixo por cosseno de x, de modo que eu vou ficar então com 1 mais tangente de x. É só você dividir em cima e embaixo por cosseno de x, você vai ficar com isso aqui. E tá lá, o nosso f de x vale isso aqui. Então, olha só, né? Do início, que a gente tinha todo aquele trambolho ali em cima, a gente conseguiu simplificar para essa escrita aqui. Agora, uma outra coisa que é importante você ter de antemão para esses problemas de trigonometria é o seguinte. O que acontece se eu fizer a seguinte multiplicação, né? Eu tenho lá 1 mais tangente de θ e 1 mais tangente de π sobre 4 menos θ. O que acontece quando eu faço
esse produto? Bom, eu posso escrever o tangente de π sobre 4 justamente como tangente de π sobre 4 menos θ mais θ, certo? E a gente sabe que isso vale 1, mas mais do que isso, o que acontece quando você toma a tangente da soma de arcos? Você faz lá, né, a tangente do primeiro mais a tangente do segundo arco dessa soma, e depois você faz 1 menos a tangente do produto, ou o produto das tangentes, melhor dizendo. E beleza, só que como o tangente de π sobre 4 vale 1, basicamente eu posso escrever 1 menos tangente de θ, que multiplica π sobre 4 menos θ, e isso vai dar a soma das tangentes, né? De π sobre 4 menos θ. Bom, e passando esse produto de tangentes para o outro lado, a gente acaba reescrevendo o número 1 como uma coisa interessante, né? Quem diria que o número 1 poderia ser escrito dessa maneira? Mas, de fato, o número 1 pode ser escrito dessa maneira. E tá lá. Significa que se você tem dois ângulos que, somados, resultam em 45 graus ou π sobre 4 rad, e fizer aquele produto inicial dado pelo ponto de interrogação, você vai obter uma transformação, uma fatoração desse tipo aqui, né? Tem essa relação entre as tangentes de dois ângulos cuja soma resulta em π sobre 4 rad. Isso vai ser importante para resolver o problema, responder ao comando da questão, de calcular aquela expressão ali em cima, na seleção retangular, que é 8f e tralalá. Então, dado que agora você sabe essa nova maneira de reescrever o número 1, a gente vai tentar aplicar esse mesmo raciocínio para o comando do exercício. Então, vamos chamar essa expressão de um estilizado assim, e perceba o seguinte, né? Nesses problemas, você tem que ser mais rápido que a pessoa que criou o problema. E esses valores aqui, eles não são aleatórios. Eles são precisamente orquestrados, projetados para que o exercício utilize as coisas que você vê nas aulas. O que acontece se eu somar esses dois ângulos, não é mesmo? Bom, aqui a resposta salta aos olhos que vai dar 45 em cima, né? Então vai ficar 45π sobre 180. Eu só multipliquei o 17 por 2 e somei com 11, vai dar 45. 34 mais 11 dá 45, né? E dividindo em cima e embaixo por 9, você vai ficar com 5π. 5π sobre 20, e isso dá π sobre 4. Coincidência? Não. O que você nota aqui? Poxa, ele está me dando dois ângulos cuja soma resulta em π sobre 4, rad. E não só isso, eu tenho a lei de formação da f que utiliza justamente o ponto de interrogação, né? Então vamos lá. Eu tenho que a f de x vale 1 sobre 1 mais tangente de x. E, bom, calcular a expressão é simplesmente jogar o argumento ali x na tangente. Então, você vai ficar com 8, que multiplica 1 sobre 1 mais a tangente de um ângulo delta, não me importo sinceramente quanto que vai dar esse ângulo delta, e 1 mais a tangente de um ângulo θ, que eu também não me importo em escrever por extenso aquele ângulo 17π sobre 90, só vai me tomar tempo. Só que como a gente viu, esses dois ângulos, delta e θ, eles resultam, a soma deles, no caso, resulta em π sobre 4. E quando isso acontece, bom, você tem o seguinte, né? Eu esqueci, na verdade, de responder a pergunta ali do ponto de interrogação. Quanto que vale agora o ponto de interrogação?
né, dado que a gente tem aquela escrita do número 1 em mãos? Olha, se você expandir e fizer a distributiva, você vai ver que isso aqui vai dar 2, né? Porque vai ficar 1 mais todo essa coisa aqui de tangentes e tudo mais. Então, quando você tem dois ângulos cuja soma dá π sobre 4, se você fizer a multiplicação desses dois parâmetros aqui, desses dois fatores, você sempre vai obter o número 2. Então, isso é uma informação que você deve carregar aí, tal como a lei dos senos, a relação fundamental da trigonometria. São coisas notáveis, né? Resultados notáveis. Então, aquele produto ali vai dar 2, né? E a gente sabe que 2 dividido por... Aliás, 8 dividido por 2 dá 4. Então, finalmente, respondemos a pergunta do problema. Quanto que vale aquela expressão estranha? 8 vezes f, que multiplica 17π sobre 90. Isso dá 4. E responde lá no gabarito, não me lembro qual era a alternativa, mas essencialmente era isso. Você precisava desconfiar inicialmente que a lei de formação da f poderia ser simplificada para uma coisa mais conveniente, e de fato ela foi simplificada para essa forma, né? 1 sobre 1 mais tangente de x. E com isso em mãos, você analisa exatamente o que ele está pedindo para você calcular, quer dizer, ele não jogou esses dois valores à toa, ele não jogou esses dois valores de bom grado, eles devem ter alguma coisa em especial, que no caso era a soma, e você notava que a soma deles resultava em um número peculiar, ainda mais quando a gente fala de tangente, né? Porque, poxa, a tangente do único ângulo que vai dar que vai dar 1 são as variações aí do π sobre 4 pelo círculo trigonométrico, né? E se lembrar de antemão também, da mesma forma que você sabe a relação fundamental da trigonometria, é importante você pelo menos demonstrar isso aqui em algum momento da sua vida, para não ter total desconhecimento de que isso é uma verdade, né? 1 mais tangente de θ, que multiplica 1 mais tangente de π sobre 4 menos θ, sempre vai dar 2, por causa de todo esse desenrolar. É melhor você demonstrar para isso fixar bem na sua cabeça, porque depois que você sabe disso, as coisas começam a ficar mais autoevidentes. E daí você utiliza lá a tangente da soma de arcos, faz todo o desenvolvimento, lembra que tangente de π sobre 4 é igual a 1, e depois você descobre quanto que vale essa expressão, né? A soma de tangentes mais o produto das tangentes vai dar 1. E se você fizer a distributiva desse produto aqui, você vai ver que, de fato, você vai precisar saber o valor dessa expressão, e como ela vale 1, 1 mais 1 dá 2 e tudo certo. E daí, basicamente, no fim das contas, é aplicar esses conceitos na lei de formação para calcular aquela expressão. Daí você acaba obtendo esse valor 4 aí, bem interessante. Uma questão muito boa. É uma questão meio puxada, né, para uma primeira fase, mas totalmente possível, porque esse tipo de questão é que seria considerada parte das questões difíceis da prova, né? Mas, a princípio, ela é uma questão difícil, eu diria. Não sei qual foi a avaliação do professor a respeito da dificuldade, mas eu diria que foi uma questão difícil por conta de todas essas pequenas recordações que você deveria ter, né? A forma de você escrever o cosseno de 2x, as diferentes formas de você escrever o 2x, expandir o seno de 2x, expandir o cosseno de 2x para o produto da soma pela diferença. Depois você ter a sacada ali do número 2, né? E não ter muito medo, porque é uma questão longa, como vocês estão vendo. Poderia cair numa segunda fase. Seria uma questão média de segunda fase, mas eu diria que é uma questão difícil para a primeira fase, dada a extensão e as questões cobradas aqui. Então, bom, me mandem mais questões como essa. Muito boa a questão. E até o próximo problema.